Voltei, Brasil. Vocês sentiram a minha falta? Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre agachamento, né? E vamos começar do começo, porque quando a gente fala de agachamento, muita gente pensa logo lá na barra, né? Nas costas, agachando até o chão. E não é bem assim que acontece, né? A gente sempre fala que o agachamento é um movimento muito importante, ele não deve ser retirado da rotina. Né, quando a gente vê às vezes idosos ou pessoas com algum problema articular indo no médico e o médico tira o agachamento da rotina, né, fala que a pessoa não pode mais agachar, isso quer dizer que essa pessoa não pode ir no banheiro, essa pessoa não pode sentar no sofá, nem sentar na cama. Então é mais um movimento básico que a gente tem no nosso dia a dia, né, um movimento que ele não deve ser evitado. Porém, a gente vai fazer ele com o maior cuidado possível, dependendo das limitações dessa pessoa, né? É óbvio que eu não vou chegar para uma senhora de 40 anos com uma reposição de quadril e mandar ela colocar uma barra nas costas e agachar. Mas sim, eu vou colocar ela na frente de uma cadeira ou de um sofá, pedir para ela sentar e levantar. Se ela se sentir desconfortável, a gente diminui a amplitude de movimento, então coloca uma almofada em cima daquela cadeira ou sofá, ou né, deixa ela mais alta de alguma forma, para poder minimizar o desconforto. Mas nunca a gente vai tirar esse movimento de um cliente. Então vamos começar do começo, né? Eu sempre gosto de usar um banco como referência, porque ninguém tem medo de sentar no banco, né? Mas tem medo de agachar. Enfim, em frente ao banco, tu vai posicionar os teus pés na largura dos ombros, tá? Então, um pouquinho mais largo do que o quadril. Para mulheres, geralmente, eu peço para posicionar os pés um pouquinho voltado para fora, porque a nossa pelvis ela tem um formato um pouquinho diferente. Homens já conseguem agachar com os pés voltados para frente, mas isso da posição dos pés vai depender muito da tua flexibilidade e do teu conforto também, né? Algumas mulheres conseguem agachar com o pé voltado para frente. Eu, Ingrid, já agacho com o pé aqui, ó, 45 graus mais ou menos, porque é mais confortável para mim. Então eu vou mostrar assim, mas vocês não precisam se ater a essa minha posição dos pés, tá? Vocês vão só afastar os teus pés na largura dos ombros, o calcanhar, e aí depois ver o que fica mais confortável ali no pé. Se é voltado para fora, se é voltado para frente, só não dá para agachar com o pé assim, né? Então, agachando um pouquinho mais profundo, o movimento vai ser como? Pés na largura dos ombros, na posição que mais te favorece, mais é confortável para o teu quadril, e vai agachar o máximo que conseguir, com a posterior tocando na panturrilha. É isso que a gente deseja, né? Não que isso vai acontecer de primeira. Então, a gente vai começar sentando no banco e levantando. Essa é a maneira mais fácil de perder o medo do agachamento, porque esse aqui é um movimento natural. A gente senta no banco e levanta. A partir daí, agora a gente vai gerar um pouquinho mais de tensão. Então, ao invés de sentar no banco, relaxar a minha postura, eu vou manter, toca e volta. Toca e volta. Porém, se você é baixinha como eu, né, se você tem 1,90 m, o banco vai ser uma ótima amplitude. Mas se tu é baixinha como eu, né, 1,60 m, isso aqui é quase que um meio agachamento, a gente não está agachando profundamente. E de novo, eu vou repetir, a gente vai analisar caso a caso, né? Se você é meu aluno e você tem uma condromalácia, vamos supor, a gente talvez precise reduzir essa amplitude porque tu vai sentir algum desconforto. Mas se você tem condromalácia e não sente nenhum desconforto ao agachar profundamente, com certeza a gente vai ter mais benefícios agachando profundamente. Então agora eu vou tirar esse banco daqui para mostrar um agachamento um pouquinho mais profundo. E aqui vocês podem ver que a gente precisa de um pouco de mobilidade, certo? A gente precisa de mobilidade de quadril, a gente precisa
de um joelho forte e a gente precisa muito de mobilidade de tornozelo. Porque, como vocês veem aqui, ó, o meu joelho ele avança à frente. E isso é uma outra coisa que a gente tem que desmentir. Sim, o joelho pode passar da ponta do pé, tá? Não tem problema nenhum. Não vai gerar uma maior tensão no teu joelho, na tua patela. E ele vai passar naturalmente. Porém, para passar da ponta do pé, precisa de mobilidade de tornozelo. E é por isso que muitas pessoas não conseguem agachar profundamente, porque elas projetam o tronco tão longe para trás, porque não tem mobilidade ou porque tem medo de passar o joelho da ponta do pé, que elas não conseguem agachar mais do que isso aqui. E isso aqui não é 90 graus, se tu for ver aqui não tem 90 graus, tem mais. E a gente quer isso aqui, né, bumbum para baixo. Por que eu aponto meus braços para frente? Porque eu preciso de equilíbrio. Quando eu tô com a barra aqui atrás, a barra me puxa para cima. Mas quando eu não tô com a barra aqui atrás, a gente bota o braço para frente só para evitar que a gente curve. Então, com o braço para frente vai ficar mais fácil de manter a postura. Mostrando um pouquinho da visão lateral desse movimento, a gente agacha o mais profundo que conseguir. Para ajudar nessa dificuldade com a mobilidade de tornozelo, a gente encontra em algumas academias esse calço aqui, ó, esse saltinho, que a gente vai usar no calcanhar, porque assim, ó, vocês veem que o ângulo de flexão aqui do meu tornozelo não é tão grande, então é muito mais fácil agachar profundamente usando esse calço, sem curvar a coluna, sem empurrar o quadril para trás. Caso na sua academia não tenha, a gente pode usar uma anilha pequena de 1 kg, 2,5 kg, e aí ela vai também embaixo do calcanhar, auxiliando no agachamento. É óbvio que isso aqui é só uma solução rápida para o teu agachamento que não é profundo por causa da mobilidade de tornozelo, né? A nossa intenção é sempre desenvolver essa mobilidade de tornozelo para que tu possa agachar profundamente sem ter que usar o calço toda a vida. Agora vamos a ele, o mais temido back squat. Bom, para esse agachamento é bem importante que, primeiro, você não tenha medo. A barra não vai cair, nada vai acontecer de muito diferente. E não tenha vergonha também de agachar com a barra sem peso nenhum, porque é muito mais beneficial que tu aprenda a agachar, perca o medo e saiba como fazer, do que colocar peso e ficar sempre com medo, sempre desequilibrado, enfim. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver antes de começar o agachamento é qual é a altura dessa barra, tá? Tu vai sempre posicionar o rack na altura ou um pouquinho abaixo da altura do teu ombro, como tá esse aqui, ó. Ele tá um pouquinho abaixo da altura do meu ombro. Porém, se eu colocar ele um pontinho para cima, ele já vai ficar um pouco alto demais. E a gente não quer ter que ficar na pontinha do pé para tirar a barra do rack, tá? Se tu ficar na pontinha do pé para tirar a barra do rack com a barra sem peso nenhum, tem uma dificuldade, um grau de dificuldade. Agora, se tu tá com peso na barra, já fica mais difícil ainda. Então, a gente não quer isso, tá? Então, sempre que tu tiver que preferir, não tem a altura correta, prefira mais baixo do que a tua altura. Então, antes da gente começar o agachamento, eu gosto sempre de estender os braços, segurou. Geralmente, a barra é assim, né? Ela é texturizada aqui e aqui ela é lisa. Eu dou um dedão de distância ali do meio, e aí quando eu entrar na barra, as minhas mãos já estão me mostrando onde é o meio da barra. Então aqui eu vou colocar a minha cabeça e vocês podem ver que já estou no meio da barra. As pessoas ficam tão desesperadas quando vem a barra que ela já vem aqui e se enfia debaixo da barra, e depois quando vai ver, ó, a barra tá toda torta.
Outra coisa muito importante é que a barra não vai estar no teu pescoço. Ela vai estar aqui no trapézio e nos ombros. Tu vai dar uma empurradinha no trapézio lá para cima, fazendo ele aparecer. E aí vai estar no trapézio e nos ombros. Porém, se tu tem esse ossinho aqui da cervical muito proeminente, algumas pessoas têm esse probleminha, pode usar uma almofadinha ou a gente tem um outro tipo de barra que a gente chama de safety bar, que ela vem aqui nos ombros, ela encaixa nos ombros e encaixa aqui atrás e aí ela não machuca ali esse ossinho, tá? Posicionou os braços na barra, posicionou a barra no trapézio, não precisa arrumar os pés aqui, porque isso aqui não é um Smith Machine, isso aqui é um hack. Então a gente vai ter que tirar essa barra daqui e andar para trás. Se tu tiver com as duas pernas aqui, vai ser um pouco difícil, porque tu vai perder um pouco do equilíbrio. Então eu prefiro sempre deixar uma perna na frente e outra atrás. Levantei e aí eu dou um passinho ou dois para trás. É bem importante que a gente tenha espaço suficiente para agachar, mas também não precisa andar a academia toda de costas, tá? Um passinho ou dois para trás está ótimo. De novo, mesma coisa que o agachamento com o peso do corpo. Os teus pés vão estar na largura dos ombros e o pé vai estar posicionado do jeito que é mais confortável para ti. Eu já falei que o meu é um pouquinho virado para fora, que é mais confortável, eu sinto mais conforto no meu quadril. Cotovelos apontando para o chão, tá? Se o teu cotovelo ficar para trás, isso pode trazer a barra aqui para o teu pescoço e machucar, além de que fica muito mais difícil de manter a postura, porque daí vai curvar para frente, né, com o braço para trás aqui. Braço apontando para o chão, a gente vai empurrar o quadril para trás e o joelho para frente ao mesmo tempo. Então, não é só quadril para trás e não é só joelho para frente, são os dois ao mesmo tempo. E aí a gente vai agachar até aonde a nossa mobilidade permite, tentando agachar o mais profundo possível para ter o maior benefício desse exercício. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é a gente vai agachar e o nosso joelho ele vai virar para fora. Não precisa ir muito para fora, só deixa ele aqui na largura mais ou menos do teu cotovelo, por aí. Por quê? Porque quando a gente deixa o nosso joelho para dentro, isso significa que a gente não está ativando o glúteo. E para que tu vai agachar profundo se não for para ter um bundão? Com certeza, a gente tem que manter esse joelho para fora para ter certeza de que a gente está ativando o nosso glúteo. Um pouquinho agora da visão lateral do agachamento, né? Posicionamos as nossas mãos lá na barra, entramos na barra, barra no trapézio e ombros. Aqui os cotovelos vão estar apontando lá para baixo, meus pés estão na largura dos ombros. Para mim é mais confortável se a pontinha deles estiver para fora. Olhando para frente, levemente acima, tá? Não precisa colocar o cabeção lá para trás. Porque se a gente olhar para baixo, quando a gente agacha, a gente pode cair no buraco. E a gente não quer cair no buraco, a gente quer sair desse buraco. Aqui na visão lateral, vocês conseguem ver também a posição da minha coluna, que é neutra, né? Tem gente que fala, vamos agachar com a coluna reta, vamos fazer não sei o que com a coluna reta. A nossa coluna não é reta, ela é em formato de S. Então, a gente vai manter esse S. Então, mantendo o peito para fora, ombros para trás lá na barra, e a gente vai empurrar o quadril para trás e o joelho para frente ao mesmo tempo, como eu falei antes. Vou mostrar agora de lado. Ó, se a gente empurra só o quadril para trás, a gente está fazendo outro movimento. E se a gente empurra só o joelho para frente, vamos machucar lombar e joelho e o tornozelo também ao mesmo tempo. Então, a gente move joelho para frente, bumbum para trás ao mesmo tempo. Se a gente tiver mobilidade de tornozelo suficiente, a gente consegue ir lá para baixo. Algumas pessoas não conseguem ir mais, como eu, por exemplo, eu não consigo agachar até lá embaixo, porque vocês vão ver que a minha coluna aqui, ó, foi retificada. A gente não quer isso, tá?
eu não tenho tanta mobilidade de quadril como outras pessoas que conseguem tocar aqui quase o joelho no peito. Então eu desço até aqui, como vocês podem ver, a posição do meu bumbum tá um pouquinho diferente daqui pra cá, né? Aqui a minha coluna tá neutra, aqui a minha coluna foi retificada, não é isso que a gente quer ver. Ô, gente, gravei e esqueci de vir com o tênis certo pra fazer o agachamento, tá? Não é um crime agachar com treino de corrida. Porém, o treino de corrida ele tem muito mais amortecimento por causa do impacto da corrida. Então, ele vai trazer um pouco de instabilidade na hora que a gente vai treinar força. Então, o que eu geralmente faço é, eu treino, se eu esqueci de trazer meu tênis de treino, que eu uso o tênis do CrossFit, que é reto embaixo, eu treino descalça, tá? Eu tiro meu sapato e treino. Também não precisa ficar descalça para todos os exercícios, né? Ficar andando na academia descalça. Mas para fazer um agachamento, um levantamento terra, é o que eu indico para os meus alunos. Se for permitido na sua academia, não vai descumprir as regras só por causa de mim. Então aqui, ó, eu tenho muito mais estabilidade no meu pé, né? Porque agora ele está na sua posição natural. E eu também até dificulto um pouquinho de descer mais, porque com aquele tênis o meu pé estava um pouquinho, com o calcanhar um pouquinho mais elevado, e aí fica um pouquinho mais fácil. E ali com o pé chato no chão, ele exige um pouquinho mais da minha tibial anterior para puxar esse joelho para frente e não me deixar cair para trás. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo sobre agachamento. Pretendo trazer mais conteúdo aí para vocês baseado nos exercícios que os alunos apresentam mais dúvidas. Se vocês tiverem algum exercício para sugerir, vocês podem comentar ou me mandar mensagem que eu gravo para vocês também.